Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Pai e do nosso Salvador esteja com vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Nosso objetivo aqui é ler as Escrituras e mostrar alguns pontos que têm sido ensinado dentro das denominações religiosas de forma equivocada, de forma que não condiz com o contexto todo que as Escrituras nos apresentam. Hoje eu quero ler a passagem de Mateus 6, a partir do verso 24 até o final do capítulo, e mostrar que algumas coisas que eu particularmente aprendi dentro das denominações religiosas, principalmente essas que são mais agressivas, nesse intuito, nessa ganância, né? O que é chamado a ideologia da prosperidade. No meu ponto de vista, isso é regra hoje. Não foge a nenhuma instituição, não foge a nenhuma das denominações, porque elas sabem que se elas não pregarem, não falarem que a pessoa vai ganhar mundos e fundos, elas serão esvaziadas, porque as pessoas querem saber do materialismo, das riquezas, dos prazeres que esse mundo supostamente dará a elas dentro dessas denominações. E se nós lermos aqui, eu fui ensinado uma coisa, e creio que a maioria das pessoas que não leram esse texto e que têm sido ensinadas foram ensinadas da mesma maneira errônea, equivocada que eu fui. Eu quero justamente ler esse texto, fazer esse vídeo para mostrar aonde está o erro, aonde está o engano. Tá ok? Vamos lá, a partir do Mateus 6, a partir do verso 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E essas instituições chamadas evangélicas parecem que não entendem esse verso, esse texto, essa passagem. Será que é tão difícil entender que nós não devemos buscar tão ansiosamente o dinheiro? As pessoas não conseguem ver nesse verso que o que está falando aqui é: quando você busca o Pai, é o Pai. Agora, se você vai dentro de um templo e que tudo lá gira em torno de dinheiro, só se abençoa quem der dinheiro, só se faz oração para quem é dizimista ou para quem der dinheiro, será que não fica tão claro, tão óbvio que o Deus deles é o dinheiro? Mas aqui está dizendo: vocês não podem servir ao Pai e ao dinheiro. Mas vamos continuar. Verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Esse é o nosso Salvador falando. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Preste atenção, ele está falando comer e beber. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Comer, beber e vestir. Nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Ele está perguntando. O que é mais importante, querido? A vida é mais importante que a comida? Ou a comida é mais importante que a vida? Ou o corpo é mais importante que a roupa? Aí ele continua. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por mais que nós nos preocupemos, o que nós podemos fazer na nossa vida? O que nós podemos acrescentar a ela se o Pai não quiser, não permitir? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Seu esplendor aqui, algumas versões está escrito na sua glória, mas na verdade é a sua riqueza, né? Nem com a riqueza, porque a glória de Salomão, o esplendor dele foi terreno. Nós sabemos bem a história de Salomão, e quando o nosso Salvador dá exemplo de Salomão aqui, não é exemplo de coisas boas, é exemplo porque ele era rico. Isso só quer dizer que nem Salomão se vestiu como as ervas do campo, né? Ou os lírios, né? Como fala aqui. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda sua riqueza, né? Se vestiu como um deles. Como quem? Como os lírios do campo. Se o Pai veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Veja, querido, que o texto inteiro está falando de comer, beber e vestir. Preste atenção nisso. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Ok? Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino do Pai, e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas. São essas coisas, querido. Eu já vi, eu não sei se existe uma versão que diz assim, mas eu já vi esses homens falando: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou todas as coisas serão acrescentadas. E aí, nessas todas as coisas, eles falam as riquezas, carro, e casa, e dinheiro e tudo. É disso que nosso Salvador está falando. É disso que ele está falando. Ele está desde o começo falando: comer, beber e vestir. Não se preocupem com isso. Os pássaros comem, os lírios se vestem belamente. Porém, vós são muito mais importantes que os pássaros e que os lírios. Busquem o Pai. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Então ele fala: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas: comer, beber e vestir. É isso. Não está falando de riqueza, não está prometendo aqui nada além de comer, beber e vestir. Mas abra os seus olhos. Dentro das denominações religiosas, te ensina que você vai ter tudo, que ele está prometendo tudo. Que o Pai está prometendo tudo para você. E isso é mentira. Não existe. Isso é mentira. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, e Paulo também fala isso. Se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos alegres, estejamos contentes com isso. E nada mais. Nada além disso. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, é isso. Não existe promessa dentro desse capítulo, dentro dessa explanação aqui desse exemplo que o nosso Salvador dá. Ele não está prometendo nada além de comer, beber e vestir. O Pai nos suprirá dessas coisas se nós buscarmos o reino dele, se nós tivermos a nossa mente focada, o nosso objetivo de vida seja o reino dele, o reino eterno, a salvação das nossas almas, que ele já fez tudo para isso. Nós só temos que procurar manter a nossa salvação e não
perdê-la, né? Então, não creiam quando alguém te disser que tudo que você quiser será acrescentado. Não. Não é isso que está dizendo o texto, não é isso que ele está prometendo, não é isso que o Pai fará. O Pai vai nos sustentar. Quando você vê falar em sustento, quando Paulo foi sustentado, quando gira em torno disso, de comer, beber e vestir. Acabou. É isso. É isso que nós precisamos para viver. Ok? Muito obrigado. Que o Pai esteja com você, que a paz do nosso Salvador esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Tá ok, meu querido? Um abraço, até o próximo vídeo. Lembrando que esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se e assista aos nossos outros trabalhos. Tá ok? Até mais.